O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. A morte é sempre uma situação limite que choca profundamente todo ser humano. É uma adversária que sempre será temida, respeitada, mesmo confessando a fé na ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo, diante da morte, tremeu, apavorou-se, angustiou-se. Experimentou no seu corpo e na sua alma a fragilidade que é própria do ser humano diante de uma realidade tão assombrosa, tão medonha e tão forte. No Antigo Testamento, a única afirmação importantíssima, mas não o suficiente para responder a esse mistério, já preludiava aquilo que acabamos de escutar de Nosso Senhor no Evangelho que acabou de ser proclamado. É no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. Somente o amor adquire no Antigo Testamento essa força impactante que a morte causa em todo ser humano.
Onde está a força do amor? Está precisamente na fraqueza. Porque o que é o amor senão a manifestação do sair de si, rompendo qualquer barreira, superar-se, esquecer-se para pensar no outro. Essa é a força do amor. De todas as manifestações do amor, há uma que é mais radical, mais comovente e por isso mesmo mais irracional: o perdão. Porque se o amor é gratuito, o perdão o é muito mais. Porque o amor dirigido àquele que nos deu amor é amor de justiça, é amor de gratidão. Honrar pai e mãe, por exemplo. Os pais que nos deram a vida, que nos educaram, que nos protegeram, que se consumiram por nós, é justo que no fim da vida nós demonstremos amor a eles. Muito bem. Mas amor sincero, incondicional, proteção, carinho, amparo, o zelo que, por exemplo, leva as irmãs, os funcionários, todos aqueles que integram essa obra tão bonita do Asilo São Vicente de Paulo, a esses nossos irmãos, possibilitando-lhes carinho, conforto, amor e, sobretudo, a fé em Jesus até ao fim de suas vidas. Mas o perdão, não. Esse é um tipo de amor muito mais forte do que todos os outros. Sabe por quê? Porque ele retribui amando a ofensa recebida. Porque a lógica do dente por dente, olho por olho, é pulverizada e em troca da agressão, do insulto e às vezes até da morte, eis a resposta da pessoa agredida: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso, lógica nenhuma consegue explicar. Não há raciocínio que consiga encaixar nos parâmetros humanos, quaisquer que sejam eles, essa frase. Isso é, humanamente falando, loucura. Isso é uma estupidez. Nosso Senhor Jesus Cristo coloca de forma muito sábia tudo isso na comparação do grão de trigo. Se o grão não morrer, ele permanece só. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Uma semente pequena, mas vejam, protegida por um invólucro. Enquanto ela não é colocada na terra e não é sepultada, esse grão jamais vai se abrir, jamais vai revelar a potência que ele guarda dentro de si. Ele traz dentro de si uma força descomunal, entre aspas, tão pequeno e comporta no seu DNA o código genético da árvore que vai crescer e vai ficar frondosa. Mas a sabedoria de Deus cuidou para que, em condições normais, longe da terra, onde existe a escuridão, a umidade, onde existe o humus, daí vem a palavra humildade, vem de humus, terra, ela jamais se quebrará. Mas vejam o que acontece com a potência da vida. Na escuridão, no nada, ela agora silenciosamente vai manifestar a sua força, a sua grandeza. A frondosa árvore
começará da pequenez, de uma semente que acaba de se quebrar, que está nascendo e vai crescer. Da escuridão da terra, ela vai agora desabrochar, vai aflorar e vai crescer em direção ao sol. Por outro lado, Deus cuida para que outras células, outras partes desta planta caminhem em direção oposta à luz. São aquelas partes que têm células fotostáticas negativas, em contraposição com as células fotostáticas positivas. Fototropismo positivo. Fotó é luz. Tropia é direção. Fototropia é caminhar em direção à luz. A fototropia negativa são aquelas células, aquela característica das células que crescem em direção contrária à luz. Essas células são tão importantes quanto as outras, que crescem em direção da luz. A planta precisa do caule, dos ramos, das folhas. Tudo isso cresce em direção à luz. Mas, tão importantes quanto essas partes da planta, são as raízes. E elas crescem para baixo. Sem as raízes, sem a solidez, sem o alicerce, a planta não se sustenta. Vejam a sabedoria de Deus. Ao dizer, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, produz muito fruto. E aí está o mistério da morte de Jesus. Na escuridão, no abandono, na solidão, no silêncio, no nada, de um corpo que pende sem vida e é tirado da cruz e colocado no sepulcro. A humanidade silencia, cala-se numa perplexidade inominável, tudo parece sem sentido, não há absoluta explicação, mas quem disse que Deus perdeu? Quem disse que Jesus foi derrotado? A morte tragou sua existência terrena, mas o Senhor tirará desta tragédia um bem maior. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Amados, de hoje a 8, começará a grande semana. O mistério da morte que nos acompanha, o mistério da morte que ceifa paulatinamente nossas existências, está em andamento. Caminhamos para o nosso desfecho, que, materialmente falando, é idêntico ao de Jesus. É lógico que o desfecho da existência de nosso Senhor é redentor, é santificador, é salvador, é a celebração melhor, é a consumação daquele sacrifício que o Senhor prometeu um dia instituir em substituição à antiga aliança gravada em tábuas da lei, em pedras, mas que agora, num dia que São Paulo chama de plenitude dos tempos, na consumação da história, no ápice da aventura humana, Deus haveria de consumar, Deus haveria de celebrar. Eu concluirei com a casa de Israel uma nova aliança, imprimirei minha lei em suas entranhas, imprimi-la-ei em seu coração. Sabem por que essa imagem é muito sugestiva e se adequa à imagem do grão de trigo no Evangelho de hoje? Porque impressão significa uma marca que não sai absolutamente, que não tira, ninguém pode tirar em nenhum momento, em nenhuma hipótese. É uma espécie de selo, é uma espécie de, eu diria, uma expressão bem corriqueira, de tatuagem.
Não se pode separar a pessoa desse selo, a pessoa dessa marca. Toda ela está marcada por esse sinal. O nosso sinal é o amor de Cristo que se consumiu até ao extremo. Esse é o nosso sinal. Os judeus pedem sinais. Os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, é poder, é sabedoria de Deus. A cruz, então, continuará a ser escandalosa. Ela jamais perderá o seu aspecto horripilante, sobretudo se considerarmos que quem morreu na cruz foi o Deus inocente. Mais ainda, um Deus dizimado pelos nossos pecados. Esse grão de trigo foi triturado por causa da nossa miséria. Assim, somos convidados a pedir como o salmista da missa de hoje: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Senhor, cancelai a minha boca. Senhor, em mais uma Semana Santa, o meu coração adquire uma consciência dolorosa, traumática, humilhante, vergonhosa, de que eu fui a causa da tua morte. De que o pecado, e são tantos que acumulei ao longo da minha vida, todos eles vociferando, dirigiram-se contra o teu corpo santo, contra a tua alma inocente, e impiedosamente te executamos. Queridos idosos aqui presentes, vós estáis compreendendo o que eu estou a falar. Não é pela idade avançada vossa que vós estáis absolutamente imunes, isentos da possibilidade de pecar. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é desobediência à lei do Senhor. Arrependamo-nos hoje. Também vós, como todos nós, temos o dever, a obrigação de colaborar com a graça de Deus para que o grão de trigo, que somos cada um de nós, morra. E morremos quando dizemos não ao pecado. E fazemos a experiência de morte quando renunciamos àquilo que causa a morte de Deus. Queridos filhos, não idosos ainda, desejo-vos uma Semana Santa em espírito de oração e de contrição. A palavra do Senhor nos pede: lavai-nos todo inteiro do nosso pecado, Senhor. Uma obra nova é o que esperamos, é o que buscamos, é aquilo de que necessitamos na nossa vida. Cristo Jesus, no ápice de sua vida terrena, clamou ao Pai, diz a segunda leitura de hoje, com forte clamor e lágrimas. Era o grão que estava se consumindo. Era a semente que estava prestes a irromper. Não tenhamos receio de olhar para Jesus, dizendo: ó doce grão de trigo, tão pequeno, tão humilde, tão indefeso, tão aparentemente desprezível. Tu foste considerado pelos homens a escória da humanidade. Tu foste dizimado como um cordeiro impotente, silencioso. Jesus, eu, causador de tua dor, responsável por tua morte, em prantos, te suplico misericórdia. Te peço, tem compaixão de mim. Antes que seja tarde, ou seja, antes que tu me chames e eu não tenha a possibilidade de me arrepender, por culpa minha, quero agora ser também grão de trigo. Pai,
glorifica o teu nome. Já o glorifiquei e hei de glorificá-lo. Desejo uma Semana Santa gloriosa para todos vós, onde na vossa inteligência, na vossa vontade, na vossa vida toda, o nome do Pai seja glorificado. Isto é, que refuja em nossa vida o brilho da santidade de Deus, que fulgure na nossa existência toda a beleza da glória do Pai na pessoa do Cristo, obediente até a morte. Ele que aprendeu no sofrimento a obedecer e que se torna em nossa vida causa de salvação. É assim que termina a segunda leitura de hoje, para aqueles que lhe obedecem. No termo da vida, queridos idosos, o que determinará a nossa salvação eterna é a obediência. Termino essa homilia pedindo a todos que rezem comigo em voz alta esta pequena oração. Meu Deus, eu te peço, ajuda-me a obedecer. A exemplo de Jesus, obediente até a morte e morte de cruz.